Olá! Lerei para você agora os 7 pilares da saúde alimentar. Aprenda a resgatar uma relação saudável com a comida e o corpo por meio da mudança de hábitos. Da autora Sophie Darren, PhD. Pilar 3. Comer melhor, não menos. Comer bem envolve a escolha dos alimentos. Quanto mais frescos e variados, melhor. Mas também seu comportamento nas várias etapas do comer, da seleção à preparação da comida e ao momento de sentar à mesa. Não tem a ver com evitar um ou outro grupo alimentar ou controlar quantidades. Quanto mais independência e clareza você tem para fazer suas escolhas, melhor tende a ser a alimentação e maiores as chances de alcançar um peso saudável e sustentável sem recorrer a medidas extremas. Dar-se permissão para comer é uma etapa muito importante no resgate da paz com a comida e o corpo. Subpilar: escolher qualidade e variedade. Temos uma variedade infinita de alimentos à nossa disposição e somos onívoros. Ou seja, podemos comer de tudo. Ao contrário dos animais, que são alguns herbívoros, outros carnívoros, por exemplo. Nosso corpo fica bem nutrido e funciona melhor com uma diversidade de alimentos. Talvez você conheça pessoas que comem sempre as mesmas coisas, seja porque estão de dieta ou controlando a alimentação, e acham que assim não correm o risco de sair da linha. Seja por falta de curiosidade e conhecimento. Essa monotonia alimentar atrapalha o prazer de comer. Esqueça as regras do discurso nutricional popular, que demoniza certos alimentos e enaltece outros, quase sempre por puro modismo, e simplifique a nutrição. Esqueça a pirâmide alimentar tradicional, elaborada com uma visão reducionista, visando macronutrientes e calorias, demonizando a gordura e colocando os carboidratos como a base da alimentação. Coma bem. Isso significa comer de tudo, sem culpa, sem restrição, com prazer, escutando suas emoções e sua fome. Uma dica simples, que eu uso muito com meus pacientes, é reconhecer os 3 grupos alimentares e tentar incluí-los no prato no momento das refeições. Se não conseguir ter os 3 em alguma refeição, basta incluir na seguinte. São eles: energéticos. São fonte de energia, o combustível para o organismo. Carboidratos, arroz, macarrão, pães, açúcar, mel e farinhas. E gorduras, óleos e azeite, manteiga, estão aqui. Doces, que nosso cérebro adora, também estão aqui. Construtores são os tijolos das nossas células, os alimentos fonte de proteínas, que promovem a construção e reparação dos tecidos do corpo, como pele, músculos, ossos, cabelos e dentes. Exemplo: carnes de todos os tipos, ovos, leite e seus derivados, queijo, manteiga, iogurte, e as fontes provenientes dos vegetais,
principalmente das leguminosas: feijões, lentilha, ervilha, grão de bico. Reguladores são as fontes de vitaminas e minerais, que são compostos bioativos essenciais porque participam da regulação de todas as funções do corpo, além de agir na formação dos tecidos. Todos os legumes, verduras e frutas estão neste grupo. O Brasil é um país com uma variedade incrível de opções. Vá à feira. Hidratação também é fundamental. Muitas vezes o que interpretamos como fome pode, na verdade, ser sede. Manter-se hidratado é fundamental para fornecer o líquido de que o corpo precisa para funcionar bem em todos os seus processos. Hidrate-se de preferência com água, água saborizada, água com gás e chás, e diminua o consumo de bebidas doces ou com adoçantes. Agora é a sua vez. Dicas, reflexões e atividades para trabalhar este subpilar. Experimente novos sabores. Muitos brasileiros têm um consumo reduzido e pouco variado de alimentos de origem vegetal. Uma pena, diante da diversidade de ingredientes existentes no Brasil. É comum as pessoas dizerem que não gostam de determinado alimento sem nunca terem provado ou tendo comido poucas vezes. Precisamos estar abertos a coisas novas. Um mesmo alimento pode ter gostos diferentes em função da preparação dele. Preparei este exercício para incentivar você ou ajudar a sua família a conhecer novos sabores e ampliar seu repertório na cozinha. Número 1. Faça uma lista com todos os legumes, verduras e frutas de que consiga se lembrar, mesmo que nunca tenha provado. Se precisar de ajuda para uma relação bem completa, consulte a publicação do Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. Nesse link, aí deixa o link aqui no grupo, aqui no livro. Em seguida, separe os itens anotados em 2 grupos: os que está acostumado a consumir e cozinhar e os que nunca preparou ou experimentou, ou comeu poucas vezes, como no quadro 1 a seguir. Número 2. Olhando para o segundo grupo, comece escolhendo um item e pergunte-se: por que você não come esse alimento? Não gosta? Não tem acesso fácil a ele? Não sabe como prepará-lo? Número 3. Em seguida, coloque uma meta de explorar 1 ou 2 novos vegetais do segundo grupo da sua lista por semana. Você pode planejar suas experiências gustativas e registrá-las no quadro 2. Muitas vezes perdemos a oportunidade de variar nossa alimentação pelo fato de não agregar às preparações sal, gorduras, azeite, manteiga, queijos, ervas aromáticas e outros temperos. Além de falar que não gosta de determinado vegetal, procure entender se seu corpo de fato o recusa e por quê. Tudo bem não gostar de algumas coisas, mas quero incentivá-lo a se aventurar mais pelos sabores e pela experiência de cozinhar. Número 4. Procure saber mais sobre os alimentos que você nunca experimentou, mas gostaria. Em que prestar atenção na hora de selecionar: firmeza, cor da casca, tamanho, como diferenciar o produto verde do maduro, descobrir jeitos diferentes de preparar: refogado, assado, cozido, frito, cru.
e como combiná-los com outros ingredientes. É uma forma de estimular a curiosidade e expandir as possibilidades de cardápios. Experimente novos sabores. Quadro número 1. Coluna da esquerda, acostumado a consumir e cozinhar. Coluna da direita, nunca preparei ou experimentei, ou comi poucas vezes. Experimente novos sabores. Quadro 2. Coluna da esquerda, nunca provei. Coluna do meio, estou disposto a provar. E coluna da direita, provei. Coluna da esquerda, forma de preparo. Coluna do meio, gostei. E coluna da direita, manterei no meu cardápio habitual. Ponha mais cor no prato. Restaurantes do tipo self-service são uma realidade no dia a dia de muita gente que come fora de casa. Para muitas dessas pessoas, montar um prato equilibrado diante de tanta variedade é um desafio. Se eu puder dar um único conselho para comer bem nesses locais, é o seguinte: faça um prato colorido. É quase certo que, com essa regra em mente, você vai acabar escolhendo mais comida fresca e de qualidade. Legumes, verduras e frutas são, em sua maioria, coloridos. É claro que você também pode pensar nisso comendo em casa e ao ensinar as crianças a comer alimentos variados. Acrescente uma saladinha. É possível incluir cor e variedade mesmo nas noites em que você pede comida em casa, sabia? Tenha dentro da geladeira legumes e salada. Procure fazer uma degustação de aperitivo enquanto espera o delivery. Exemplos? Gazpacho, hummus com palito de cenoura e pepino, guacamole. Pode comprar saquinhos de legumes e frutas já higienizados e cortados. Isso facilita a sua vida. E não sinta culpa de pedir comida quando não deu para cozinhar. Já expliquei que uma pizza pode muito bem ser uma refeição completa no que diz respeito aos grupos de alimentos que contém. A marguerita, por exemplo, tem a massa, que é do tipo dos energéticos, o queijo do grupo construtor e o tomate, que é dos reguladores. Enquanto a pizza não vem, que tal preparar uma saladinha? Que pode ser de tomate fatiado com manjericão, cenoura ralada ou folhas variadas com azeite. É uma boa maneira de consumir mais vegetais e garantir satisfação e saciedade. Aí, quando a pizza chegar, é só saborear. E por que não fazer isso em outras refeições? Na França, é habitual ter uma entrada com crudités, que são legumes crus, como cenoura ou pepino, com azeite e vinagre ou molho de iogurte antes do prato principal. Existem 1000 formas de variar a composição da entrada. Dê uma chance às frutas. Algumas pessoas têm dificuldades de incluir frutas na alimentação. Uma dica que aprendi com um de meus alunos e achei muito boa para adquirir o hábito de comer mais fruta é explorar as muitas versões delas até chegar à versão in natura. Por exemplo, inclua na forma de geleia ou sorvete e vai evoluindo até chegar à versão in natura. Veja como você pode fazer essa progressão: geleia, sorvete, compota, doce em calda, suco natural, fruta fresca. Como entrada, prato principal e sobremesa. Não me canso de dizer que comer bem não é comer pouco. Também não defendo que para perder peso é preciso diminuir as quantidades ou abrir mão de tudo que você acha gostoso. Isso só faz você sair da mesa insatisfeito e com grandes chances de acabar comendo mais para aplacar a frustração. Minha recomendação vai no sentido oposto: coma melhor. Algo que costumo recomendar é retomar o ritual da refeição em 3
Cursos: entrada, prato principal e sobremesa, para sair da mesa satisfeito e saciado e evitar ficar beliscando entre as refeições. Essa é mais uma lição dos nossos antepassados que se perdeu com o tempo. A vida moderna e a cultura de fazer dieta. Avalie sua alimentação. Quem faz muita dieta normalmente acaba tendo uma alimentação monótona. Você já sabe que eu sou contra a demonização de qualquer tipo de grupo de alimentos e que defendo que podemos comer de tudo, mas não tudo. É importante dar prioridade à comida fresca e caseira e moderar o consumo de alimentos industrializados. Esta atividade pretende ajudar você a analisar quanto sua alimentação está equilibrada ou pode melhorar com a inclusão de mais variedade e qualidade. Faça um diário alimentar de alguns dias ou uma lista detalhando o que costuma compor café da manhã, almoço, jantar e lanches intermediários, se tiver. Em seguida, procure usar cores diferentes para cada grupo alimentar para facilitar a visualização. Acabei de descrever em detalhes os grupos alimentares: energéticos, construtores e reguladores. Volte no texto se precisar. É interessante ter alimentos de todos os grupos nas refeições. Se algum deles faltar em uma refeição, basta colocar na seguinte. Nada de terrorismo. O importante é um padrão variado e com qualidade. Ao final do exercício, você deve ser capaz de visualizar quanto sua alimentação está diversificada ou se concentra muitos produtos de um mesmo grupo. Fica a dica. O prato tradicional brasileiro é nutricionalmente excelente. A combinação de arroz, feijão, carne e legumes contém todos os grupos alimentares e é basicamente fresco e caseiro. Vamos prestigiar nossa cultura alimentar? História real. Comida fresca e caseira é a melhor opção. Lembro-me que Marina, nome fictício para preservar a paciente, chegou ao consultório dizendo que fazia dieta desde a adolescência. Ela contou que estava pesando 20 quilos a mais do que quando tinha 20 anos. A moça cresceu no interior de São Paulo, em uma fazenda de onde vinha a maioria dos alimentos que a família consumia: leite direto da vaca, pão caseiro, arroz, feijão e legumes colhidos ali mesmo. Um sonho de consumo para mim, aliás. Ela me contou que, depois que começou a ler uma revista de saúde e a seguir os cardápios publicados, passou a criticar a alimentação dos pais, se achando muito mais saudável. Ninguém na minha família brigava com a comida ou com o peso, a não ser Marina. Perguntei como era a alimentação dela e logo entendi que ela estava vivendo no terrorismo nutricional. Café com leite desnatado, adoçante, torrada light integral com margarina. O dia inteiro ela controlava o que comia e vira e mexe descontava as emoções atacando pacotes de biscoito e barras de chocolate à noite. Com muito carinho, tentei fazê-la perceber que ela estava comendo basicamente alimentos processados e ultraprocessados e precisava comer mais comida fresca e caseira. Ela ficou emocionada e perguntou: "Posso comer frango assado com batata?" Quando eu respondi que sim, claro que frango com batata era uma boa opção para o almoço. Ela contou que não comia isso havia muito tempo porque nunca constava nos cardápios da revista e, então, ela achava que não podia comer. Gentilmente quis saber como estavam os pais dela, se também haviam engordado. Eles estão bem, comendo como sempre e não engordaram. Ela disse: subpilar: comer com prazer. O prazer é parte fundamental de uma relação saudável com a alimentação e, portanto, da nossa saúde e do nosso bem-estar. A fiscalização do que pode ou não pode
do que deve ou não comer leva a ter culpa em relação a certos tipos de comida, geralmente as mais gostosas. Já reparou? Isso vem das regras rígidas que nos acostumamos a seguir quando o assunto é nutrição. Pare de impor proibições a si mesmo e passe a se permitir comer sem medo e sem culpa. A permissão é libertadora quando se trata de alimentação e traz paz, fazendo você ter uma atitude mais tranquila. O resultado disso normalmente é comer menos. Sim, menos. Quando se tem permissão para comer, evitam-se excessos porque a pessoa sabe que amanhã será possível comer de novo se quiser. Comer de maneira consciente melhora sua relação com a comida e com o seu corpo. Não estou propondo que você simplesmente coma tudo o que tiver vontade daqui por diante. Comer com prazer não é comer com gula, mas também não recomendo focar só naquilo que acha que deve consumir porque supostamente é saudável. Escolhas muito racionais geralmente vêm carregadas de julgamento. Cuide-se e coma aquilo de que gosta, em paz, sem tanta restrição a ponto de abrir mão de tudo que traz prazer. Quem já fez muita dieta geralmente come depressa e pode ter desenvolvido uma espécie de medo de que a comida acabe ou falte. Quando comemos muito rápido, a tendência é comer mais porque nos distanciamos dos sinais do corpo e, muitas vezes, não curtimos o alimento. Coma melhor, coma prestando atenção, devagar, em porções pequenas. Você pode repetir, se quiser. Tomando o tempo de mastigar bem cada bocado antes de engolir e prestando atenção à textura, à temperatura e ao sabor, de maneira relaxada. Agora é a sua vez. Dicas, reflexões e atividades para trabalhar este subpilar. Vivência de comer com consciência. Quem faz muita dieta e segue regras rígidas de alimentação acaba comendo de maneira controlada e se distanciando do comer em paz e com prazer. Ao separar os alimentos entre o que pode e o que não pode, entre bons e ruins, que engordam ou não, comer se torna um sofrimento e uma confusão na cabeça das pessoas. Por isso, não concordo em classificar os alimentos assim. Para mim, existem apenas alimentos. Convido você a praticar a seguinte experiência de comer com consciência. Escolha um alimento de que você gosta, mas costuma evitar porque acha que engorda ou faz mal. Pode ser, por exemplo, um doce que você adora, mas não se permite comer e, quando consome, come com exagero, culpa, tristeza ou raiva de si mesmo. Escolheu seu alimento? Está pronto para começar? Comece com 3 respirações profundas, levando sua atenção aos movimentos do corpo quando você inspira e expira. Os olhos podem estar fechados ou semiabertos. Quando surgirem pensamentos, calmamente leve a atenção de volta à respiração. É normal ter muitos pensamentos. Diante do alimento escolhido, exercite a mente de principiante. Observe-o com curiosidade, como se nunca o tivesse visto ou consumido antes, como se não soubesse nada sobre ele. Tente se conectar com o seu corpo e perceber o que ele pode estar dizendo. Será que está com fome? Quer comer algo específico? Ou necessita de outro cuidado, como beber algo?
Coloque um pedaço do alimento na boca e, sem pressa e sem distrações, mastigue-o completamente, buscando saboreá-lo e sentindo as características de temperatura e textura. Ainda nessa dinâmica, pense sobre as questões seguintes, anotando suas reflexões, se quiser. Por que evita comer esse alimento? Que emoções e sentimentos o alimento traz? Ele remete a alguma lembrança, boa ou ruim? O que pode acontecer de ruim se consumi-lo? E o que pode acontecer de bom? Esse exercício coloca você no momento presente, sem julgamento, e ajuda a construir uma relação mais tranquila com o alimento desejado. Afinal, nenhum alimento é bom ou ruim. O que precisa mudar é a sua relação com ele. Fazer essa prática várias vezes ajuda a desenvolver a habilidade de estar atento e presente a maior parte do tempo. Quando estamos desatentos, é como se não estivéssemos em nós. Quando você está atento ao comer, vê que não precisa comer rápido e em grande quantidade, pois se permite saborear e ter satisfação com a comida. Senão, irá agir sempre no automático, fazendo aquilo a que está acostumado e deixando-se levar pela culpa inconsciente. Então, qual alimento você quer fazer as pazes e voltar a comer? Liberte-se da culpa. Como foi sua experiência com a prática anterior? É importante reconhecer como o tempo todo estamos julgando o que comemos, segundo os padrões impostos pela nossa sociedade, que propaga regras rígidas do que comer ou não comer. Isso nos tira a liberdade e o prazer e nos leva a fazer escolhas erradas, deixando de consumir coisas de que gostamos por acreditarem que engordam, fazem mal ou vão nos fazer perder o controle. Muitos usam a prática de comer consciente com o brigadeiro. Na cultura brasileira, o docinho é praticamente sinônimo de comida afetiva, memória de infância e comemoração, mas também traz desconforto emocional por ser associada a uma comida proibida e, portanto, a culpa, a raiva, o arrependimento, a perda de controle. Mas será que o brigadeiro é tudo isso de mal? Será que não é saudável? Para ajudá-lo a refletir, eu pergunto: o que é mais saudável? Uma folha de salada ou um brigadeiro? A resposta é: depende da situação. Se você está em uma festa de aniversário e, para evitar um brigadeiro, pede uma salada ao anfitrião, isso não é saudável. É normal comer brigadeiro em festa de aniversário. Agora, se você chega em casa e, por frustração ou ansiedade, acaba comendo uma caixa inteira de brigadeiros, aí sim, pode não ser saudável. É muito normal que isso aconteça. Diante de tantas restrições e informações sobre o que podemos ou não comer, junto com a culpa por ter atacado aquele alimento do mal, vêm os sentimentos de fracasso, impotência e raiva, levando a uma relação conturbada com o alimento, muitas vezes acompanhada de mais excessos. O que fazer com essa culpa? Acolher e estar atento. Ou seja, tomar consciência de que você pode, sim, comer sem julgamentos. Isso é libertador. Comer não é só se nutrir, é também uma festa, um ato social, um momento mágico que alimenta o corpo e a alma. História real. Permitir-se comer de tudo é mágico. Recebo muitos pacientes que se dizem viciados em determinado alimento. Na maioria das vezes é o açúcar, o doce, o chocolate, o sorvete. Uma vez,
Uma delas, que vivia uma relação complicada com o chocolate, chegou depois de algumas sessões e perguntou: Doutora Sophie, o que você fez no meu cérebro? Agora que posso comer chocolate, não quero mais. Eu respondi que não tinha feito mágica nenhuma, é claro, pois não tenho esse poder. E expliquei que a mágica era ela se permitir comer. Sim, a permissão para comer, quando vem de dentro, é libertadora. Quando temos permissão para comer o chocolate, não é preciso fazer despedida quando o comemos, pois podemos comer amanhã, se quisermos. A permissão de comer leva à permissão de não comer. Perguntas para refletir. Como você escolhe o que coloca no prato? Procura incluir todos os grupos em suas refeições? Conhece os locais na sua cidade onde pode encontrar alimentos frescos? Gosta de experimentar sabores novos? O que leva em consideração para decidir comer ou não alguma coisa? Quando come, tem prazer? Existem alimentos de que você gosta, mas por algum motivo evita comer? Antes de comer alguma coisa, você se pergunta se pode ou deve? Confere calorias e nutrientes antes de consumir um alimento? Você sentiu tristeza, medo, raiva ou outra emoção ao comer? Você tem feito restrições alimentares por decisão própria? Você considera a alimentação parte do seu cuidado com a saúde? Esse foi todo o pilar número 3. Agradeço por ouvir. Tchau, fique bem.